amor, gosto tanto de ti. Paz de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero, prostrado, te adoro. Paz de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso tu és. Meu Jesus amoroso tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas, em nós sempre habitas. Santo Espírito Consolador. Saudamos carinhosamente a você que está acompanhando esse momento de culto cristão. O culto cristão tem o propósito de adorar e louvar o Deus triuno pelo que Ele é, fez, faz e fará. E também proporcionar a preservação e o crescimento da fé salvadora por meio da pregação da palavra. Dar testemunho público da fé no Deus triuno, no Deus Pai, no Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que assim seja. Deus Pai, nasci contaminada pelo vírus do pecado. Por isso, necessito diariamente colocá-los diante de Ti e confessar o quão pecadora sou. Não tenho forças para cumprir nenhum dos Teus mandamentos. Sou falha comigo e com os que me rodeiam. Meu orgulho, julgamento e a necessidade de ter razão cegam meus olhos e não me deixam ver e ajudar meu próximo. Não orei com frequência e quando a fiz, foi pedindo em benefício próprio, mesmo sabendo que muitos precisam da ajuda espiritual e material. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, Jesus nos lembra: deixo com vocês a paz. É a minha paz que lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Perdoa-me, Senhor, pois em meio às dificuldades deste mundo, não lembro de confiar completamente nas tuas promessas. Te peço, Senhor, tenha compaixão de mim, fortaleça a minha fé para que eu não caia em tentação, e sim, viva de acordo com a tua vontade. Confio no teu perdão, pois não peço em meu nome, e sim em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que pagou a minha dívida na cruz e me garantiu a verdadeira paz, a vida eterna. Amém. Jesus, após a sua ressurreição, falou a seus discípulos: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, assim eu envio vocês. Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Assim sendo, se você se confessa pecador diante do santo e justo Deus, está arrependido dos seus pecados e espera ser perdoado por Deus por sua fé em Jesus Cristo, então eu, como discípulo de Cristo e ministro da palavra, anuncio o perdão de todos os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a paz esteja com você. Leitura da primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 8.
E assim está escrito: Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Eu onde estava desiludido a procurar a verdade que é verdade, mas hoje eu sou feliz porque eu encontrei a palavra que é verdade. Lá encontrei palavras puras sem igual, tu és meu filho e hoje te gerei. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra que me conduz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra que me conduz. Na Bíblia eu li que Cristo numa cruz morreu, assim pagou por meus pecados, ressuscitou e assim mostrou o seu amor, subiu aos céus, um lar me preparou. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra que me conduz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra que me conduz. E amanhã virá com glória e poder para levar você e eu. Nas Escrituras Deus se mostrou consolador, na Santa Bíblia se revelou. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra que me conduz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra que me conduz. Que Deus abençoe a pregação da sua palavra, que pode dar a sabedoria que leva à salvação eterna pela fé em seu Filho Jesus Cristo. Amém. Ainda pairam muitas dúvidas a respeito da pandemia do Covid-19, no que diz respeito à sua origem, seus meios de transmissão, medicamentos eficazes, taxa de letalidade, e também em muitas outras áreas da nossa vida. Temos muitas incertezas e muitas dúvidas. Mas em meio às muitas dúvidas e incertezas, os cristãos têm uma certeza e um grande desafio. A certeza: aconteça o que acontecer, a vida eterna com Deus no céu está assegurada, num lugar onde não haverá mais mal algum, nem choro, nem morte, nem tristeza, nem dor. Nas Escrituras Sagradas, em 1 João 5,13, está escrito: Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Isto é, pela dádiva da fé em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro ser humano, que morreu na cruz para pagar todos os pecados, que ressuscitou para que pela fé nele todos fossem aceitos por Deus. Todos que assim creem estão salvos do pior que pode acontecer a um ser humano, a condenação eterna.
E todo aquele que crê que Jesus era inocente e pagou por seus pecados, esse tem assegurado o pleno perdão de Deus e assim assegurado a vida eterna no céu com Deus, e todos os demais que desde o início do mundo creram, creem e que ainda hão de crer. E esse crer não é uma iniciativa, uma decisão do ser humano. Deus dá a fé salvadora em Jesus e a preserva pelos chamados meios da graça, os meios de salvação, a palavra, sua pregação, batismo e santa ceia. Por esses meios, Deus também salva o tempo todo os que creem, enquanto estiverem neste mundo. Salva do quê? Salva dos inimigos que querem levar os que creem novamente para a incredulidade. A natureza humana, o diabo, o mundo incrédulo. Esses mesmos inimigos também querem impedir que aqueles que já creem testemunhem para a salvação eterna de outros, impedir que proclamem a verdade. Por isso, em meio às incertezas, dúvidas, mentiras, aqueles que creem têm um grande desafio: anunciar a verdade. Oportunidades é que não nos faltam, e vemos abundância, fartura de mensagens em cultos, estudos online, como nunca antes. Mas precisamos também sempre nos perguntar se estamos anunciando a verdade, toda a verdade, ou nós estamos deixando de anunciar algo importante, pelas mais diversas razões. Somente nas Escrituras Sagradas vamos encontrar a resposta. Quem prepara e compartilha mensagem precisa fazer isso com base bíblica, isto é, com a Bíblia aberta, a exemplo dos cristãos de Bereia. A respeito deles, nós lemos em Atos dos Apóstolos: as pessoas dali todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. No mesmo capítulo nós vamos o resultado disso. Assim muitos creram naquela cidade. E Jesus disse, conforme o evangelista João, capítulo 8, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Em 1 Timóteo, capítulo 2, está escrito: Deus, o nosso Salvador, quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, Jesus Cristo, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. E Paulo diz ainda: eu fui escolhido como apóstolo para anunciar a mensagem da fé e da verdade. Paulo escreve isso ao jovem pastor Timóteo. O apóstolo Paulo sabia que todos os cristãos, pastores, leigos, constantemente são tentados pela natureza humana, sempre contrário ao que Deus quer, pelo diabo com suas mentiras, e o mundo incrédulo com as suas ideias contrárias à vontade de Deus, podemos dizer, a sua fábrica de falsos deuses. Somos tentados o tempo todo a trocar, por exemplo, a verdade pelo politicamente correto. Isto é, anunciar apenas o que o ser humano gosta de ouvir e omitir o que ele precisa ouvir para a sua salvação do pecado, da morte e da condenação eterna ao inferno. Por isso o apóstolo Paulo pede que todos orem por ele. Em Efésios 6, sob o título A Armadura do Cristão, usem a verdade como cinturão e orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa. Orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar.
Estamos num período da Páscoa, no calendário da Igreja, e esse período é mais do que oportuno para falar sobre morte, sobre ressurreição. Se eu anuncio Jesus salva, citando inclusive, crê no Senhor Jesus e será salvo, para quem conhece as Escrituras Sagradas, isso diz tudo, e é o grande consolo. Mas para quem não conhece as Escrituras Sagradas, o que será que passa pela mente dele quando ele ouve Jesus salva? O Jesus salva da morte. Isso não é toda a verdade. Primeiro, aqueles que creem em Jesus também morrem. Por outro lado, médicos, bombeiros, socorristas e muitos outros salvam pessoas da morte. Na verdade, todos são salvos da morte. Todos um dia vão ressuscitar da morte no juízo final, crentes e descrentes. Anunciar a verdade significa anunciar o que acontece na morte. As Escrituras Sagradas falam de morte temporal e de morte eterna. A morte temporal se dá com a separação de corpo e alma. E essa separação de corpo e alma acontece com todos, com crentes e incrédulos. Todos serão julgados no momento da separação do corpo, da essência física, e a alma, sua essência espiritual. No entanto, aqueles que estiverem vivos na segunda vinda de Cristo não experimentarão a morte temporal. Terão os seus corpos transformados em corpos imortais. Mas todos serão julgados, segundo Hebreus 9:27. Cada pessoa tem de morrer uma só vez e depois ser julgada por Deus. No momento da morte, a alma do crente é separada do corpo e vai para junto de Deus no céu. A alma do descrente também é separada do corpo e vai para a condenação eterna, junto do diabo e os seus anjos no inferno. No juízo final, na segunda vinda de Cristo, todos os corpos serão ressuscitados, crentes e descrentes, e acompanharão as suas respectivas almas para a vida eterna ou condenação eterna. E Jesus, com a sua morte na cruz e sua ressurreição, tornou possível a salvação de todos os seres humanos, não só da morte, mas da condenação eterna ao inferno. Você tem coragem de anunciar isso? Se o fizermos com amor, educação e respeito, não há o que temer. Quando, por exemplo, uma pessoa querida da nossa família é diagnosticada com uma doença terminal, sem perspectiva de cura, é extremamente doloroso falar a verdade, tanto da parte do médico como da parte dos familiares. Mas quando tem cura, quando tem solução, por pior que seja a enfermidade, não há razões para esconder a verdade, não é mesmo? Eu não consigo nem imaginar como seria falar para um incrédulo toda a verdade se não tivesse perspectiva de solução, de salvação. Falar da gravidade do pecado, o que acontece na morte, do julgamento. Mas graças a Deus temos a boa notícia. Não temos nas Escrituras Sagradas só a lei, mas também e especialmente o Evangelho. Tem solução. Ninguém precisa ser condenado. A cura existe para todos e é gratuita. Basta reconhecer a gravidade da situação, do pecado, e tomar o remédio receitado, o perdão que Deus oferece gratuitamente em seu Filho, Jesus Cristo. Quando temos a oportunidade de anunciar que Jesus salva, não podemos deixar de anunciar do que Ele salva. Ele salva corpo e alma da condenação eterna, a maior tragédia que pode acontecer a um ser humano, e anunciar como salva, pela fé em Jesus Cristo. Anunciar que essa salvação é para todos,
como em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou em Efésios 2:8, pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente dado por Deus. E por fim, 2 Timóteo 3,15, e desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Que assim seja. Com preces nos lábios a ti nós chegamos, as nossas veredas cobriste de amor, mil graças rendemos, jamais te deixamos, ó fonte da vida, socorro na dor. Ó tu, Pai eterno, no trono celeste, prospera os caminhos do povo de Deus, dá forças divinas a quem elegeste, e glória e vitória na luta dos teus. Confiamos em ti, pois em negras tormentas, em ventos agrestes socorres os teus, nos grandes perigos só tu nos alentas, Senhor nosso Deus, ó Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, agradecemos-te por este novo dia, pela noite tranquila, enquanto vigiavas nosso repouso, e por todas as necessidades básicas para o nosso sustento. Obrigada pela oportunidade que nos dás de estudar, ouvir e conhecer a verdade da tua palavra pura e confortadora, que nos mostra o verdadeiro caminho a seguir. Agradecemos pela vida eterna conquistada por teu querido Filho, Jesus Cristo, a todos que nele creem e confiam como seu único e suficiente Salvador. Obrigada, porque podemos contar contigo depois do fim de nossa vida terrena, pois a morte não pode separar-nos do teu amor. Nos presenteaste com Cristo, que ressuscitou e venceu os poderes da morte, assim como fará também com todos que conhecem a verdade da salvação e que permaneçam firmes na fé em Jesus. Senhor, faze-nos testemunhas do teu grande amor, que possamos divulgar o teu Evangelho às pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Pai amado, pedimos que fique conosco todos os dias, dando-nos força, coragem e confiança na tua promessa salvadora. Estamos enfrentando dias de incertezas, medo do desconhecido, angústias e dúvidas, diante desta pandemia que afeta mundialmente a todos os povos. Pedimos que nos protejas de todo mal físico e mental, que tão logo possível possamos sair deste isolamento e distanciamento social, para podermos retornar à tua igreja, para te louvar e participar da Santa Ceia, em comunhão com os irmãos na fé, bem como nos encontrar com nossos familiares e amigos e voltarmos a ter o direito de ir e vir com segurança. Pedimos, Pai, que protejas, orientes e dê sabedoria aos profissionais da saúde e a todos os governantes, para que administrem e tomem decisões para o bem de todos. Ajuda-nos a ouvir e aceitar os teus desígnios, e que a tua palavra possa ser conforto, ânimo e esperança para todos nós. Suplicamos
em favor dos enfermos e pedimos que os mantenhas corajosos, resignados e confiantes nos teus cuidados para com eles. Nosso Deus, obrigada por tudo que somos e temos, pela liberdade de podermos expressar a nossa fé em público e que possamos, com coragem e determinação, sermos mensageiros da boa notícia, como está escrito em João, capítulo 11, versículo 25. Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Em nome e por amor a Jesus Cristo, oramos. Amém. Que o amor, a graça, a paz e a proteção do Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo esteja com todos vocês. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e junto com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, seguro então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus que vivo está. Que Ele vive, posso crer no ar.